Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Infelizmente o Santos ganhou. Sem cacofonias aqui. O Santos venceu o Blooming por 1-0 no dia do meu aniversário. Veja só que coisa rara, que coisa incrível, que coisa louca. Não me lembro do Santos vencendo num dia do meu aniversário. Nem com o Neymar isso acontecia. Mas o Santos venceu fora de casa o Blooming em Santa Cruz de la Sierra, na estreia da Copa Sul-Americana, e é disso que falaremos hoje. Não foi uma atuação brilhante, mas foram 3 pontos e, de verdade, eu tava muito esperando outra derrota estilo Banfield no ano passado. Então, pelo menos vencemos. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe e comente aí se você conseguiu ver esse jogo excelente. E o que você achou desse time de Odair Hellmann, cuja entrevista não consegui encontrar ainda. Caso alguém encontre, comente aí onde eu posso ver a entrevista coletiva para depois analisá-la. Muito bem, o Santos foi à Bolívia, sem altitude, com João Paulo no gol, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. O Natan entrando no lugar do João Lucas, que eu não deu tempo de falar no pré-jogo, mas teve algum tipo de dor, assim, algum tipo de lesão. Não sei se chega a ser uma lesão, mas acabou ficando de fora. Dodi, Camacho e Lucas Barbosa, Lucas Lima, Marcos Leonardo e Ivonei. Este foi o time do Santos, que entrou em campo contra o Blooming. E entrou em campo jogando mal, assim, não conseguia ocupar muito espaço, parecia lento na defesa, deixava o time do Blooming chegar. Teve um lance o primeiro lance de perigo, assim, é porque o Blooming realmente é um time muito fraco, então acabou não levando muito perigo. A gente lembra, o Blooming é o penúltimo colocado do Bolivianão e não oferecia assim, muito perigo, mas ainda assim se aproximou da área, teve finalizações, teve uma boa defesa do João Paulo no primeiro tempo, em que ele corta um cruzamento que passou muito perto do gol, então obviamente seria um lance de perigo. E um Blooming, inclusive, muito recuado, assim, então que não dava muito espaço para o Santos. Interessante, para dizer que teve uma mudança, né? Pelo menos o time tentou mudar um pouco a estrutura do 4-3-3, que já parecia meio batido, né? O Ivonei não é exatamente um atacante, o Lucas Lima também não, mas eles acabaram sendo os pontas desse time. Acabou não mudando o 4-3-3, mas colocou jogadores que talvez fizessem mais uma função de voltar para o meio de campo. Eu consigo entender a ideia do Odair. Eu acho que ele acabou não trabalhando tão bem. Eu acho que ele poderia aproveitar, talvez pôr o Lucas Barbosa um pouco mais para frente e o Ivonei e o Lucas Lima flutuando no meio de campo. Não foi o que ele fez, e também não dá para falar tão mal do Lucas Barbosa, que apesar de não aparecer tanto, participou do lance mais importante do jogo. Já falou dele, mas quem acompanhou o jogo já sabe qual que é o lance. O Santos, então, teve um primeiro tempo péssimo, não conseguia chegar, muito pouco ataque, assim. Ele tomou um amarelo com o Felipe Jonathan, teve alguns lances de falta muito desnecessários. E aí, aos 12, 13 do segundo tempo, o lance mais importante da partida, meio que o lance que, na minha opinião, definiu, o goleiro Braulio Uraisana Kunaindi faz uma falta de novo. Então aí é o lançamento do Lucas Barbosa, muito bom para a corrida do Marcos Leonardo. Ele tá na frente do zagueiro e o goleiro sai da área e dá uma voadora, assim. Pode não ter pegado em cheio na perna dele, mas foi uma voadora. O Marcos Leonardo ainda consegue levantar, mas daí ele já perde o tempo da bola. Os zagueiros cobrem o gol e ele finaliza para fora. O juiz dá a falta, dá amarelo, o VAR chama e desses milagres que sei lá o que aconteceu, né? O juiz resolveu me dar um presente de aniversário, foi no VAR e mudou o amarelo para vermelho. A comentarista do SBT, se eu não me engano, a Nadine, acho que argumentou que talvez não fosse para vermelho porque ele não era o último homem. Eu acho que acaba sendo para vermelho pela conjuntura, assim.
Um lance que talvez não fosse uma chance clara e manifesta, mas é uma jogada esportiva com um movimento que acabou sendo perigoso. Já viu o João Paulo tomar vermelhos parecidos, assim, em que ele não era necessariamente o último homem, mas se ele não fizesse a falta, mesmo que o zagueiro chegasse a tempo, não teria como. Acho que contra o Atlético Goianiense teve um lance meio assim. Então acho válido dar o vermelho. E aí o Santos conseguiu criar mais chances com outro time com 10 em campo. Um pouco depois, né? Depois de todo o rolê do VAR, que demorou uns 10 minutos aí, o Ângelo entrou pro lugar do Ivonei, o Nathan tomou amarelo, mas o Santos começou a criar algumas chances. O próprio Ângelo teve um lance de perigo do Blooming, que o jogador deles mete uma bola de calcanhar, assim, muito boa, inclusive, em que o cara sai na cara do gol do João Paulo. Ainda bem que ele não era um espetacular finalizador, o time do Blooming realmente é fraco tecnicamente, o João Paulo só deu aquela joelhada, tentou expandir a área do corpo e conseguiu defender relativamente fácil. Uma finalização um pouco melhor seria bom. E logo na saída desse lance, o Ângelo teve uma bola em que ele poderia talvez até ter avançado um pouco mais e saído na cara do gol. Ele finaliza um pouco longe e fraco, e o goleiro reserva defende. Depois tem um outro lance, eu acho que é o Marcos Leonardo que cabeceia a queima-roupa. Ele cabeceou meio em cima do goleiro, mas ainda assim, uma boa defesa do goleiro. E ainda teve um lance de bicicleta que o Marcos Leonardo conseguiu fazer, mas só para mostrar como essa defesa do Blooming ela era meio bagunçada, assim. Então, mesmo com o Santos com um a mais, mas não vencendo, empatando em 0-0, a defesa do Blooming deixava espaços, e esse espaço todo acaba resultando no gol. Só teve mais 2 substituições antes do gol. O Lucas Barbosa saiu para entrar o Daniel Ruiz, e o Lucas Lima saiu para entrar o Miguel Terceiros. No final, eu não tenho certeza de quem bate o escanteio, mas tem um escanteio para o Santos em que o Eduardo Bauerman sobe absolutamente livre. Parecia que ele estava na defesa do Santos nos piores dias, assim. É um gol que o Santos toma, mas mesmo assim, às vezes aparece um cara na foto para tentar dizer que tá marcando. Na defesa do Blooming não tinha ninguém, absolutamente ninguém marcando o Eduardo Bauerman no meio da área. Ele sobe sozinho, testa muito firme em direção ao ângulo, na parte alta, absolutamente indefensável. 1-0, alívio. Isso já aos 99 do segundo tempo. 99, obviamente, seria do segundo tempo, né? Mas já aos 53 do segundo tempo, muito longe. E aí ainda deu uma confusãozinha, sobrou um cartão amarelo pro Marcos Leonardo, do que eu vi, sem muito motivo. Os caras do Blooming quiseram provocar esse cartão amarelo. Teve confusão depois da partida também. Mas, felizmente, o Santos conseguiu escapar dali com um gol no finalzinho. Por coincidência, da mesma forma e com o mesmo resultado que o Newell's Old Boys conseguiu uma vitória fora de casa contra o Audax italiano, nosso próximo adversário. Ou seja, essa vitória acaba se tornando muito importante, não só pelos 3 pontos, pela questão da classificação, mas porque o Newell's acabou fazendo o mesmo desempenho, e aí o Santos precisa ter um bom resultado contra o Audax italiano em casa na próxima rodada, e aí torcer para o Blooming tirar uns pontos do Newell's Old Boys. Com isso, o Santos consegue uma vitória, 1-0. Se você quiser considerar o Iguatu, já são 2 vitórias seguidas. Veja só que máquina que é esse Santos. Mas, de novo, né, não teve a evolução que a gente espera. A gente sempre fala aqui no canal, seria importante não ter, assim, mesmo que não tenha o resultado, que o time evolua, que o time mostre mais futebol, que mostre mais organização. Não vi isso, não acompanhei super o jogo, né, não estava em casa, mas estava no lugar que estava passando, então tentava assistir, mas não deu para ver, assim, criação de jogada, melhora de finalização, volume de jogo. Deu para ver algumas falhas defensivas com as chegadas do Blooming, que é um time muito fraco, e aí contra o Newell's Old Boys talvez complique, né, um pouco, mas pelo menos venceu. Eu acho que nesse ponto, não, assim, de verdade eu esperava uma derrota tipo o Banfield. Ao menos o Santos conseguiu vencer. E aí já tem um papo que tá trazendo 2 jogadores do Água Santa, parece que o lateral direito reserva e o Bruno Mezenga. Vamos ver se eles chegam. Se eles chegarem, a gente comenta aqui
no canal. Não acho que vão ser jogadores que vão fazer a diferença nesse time, precisa de mais. Precisa de mais qualidade nas laterais, precisa de pelo menos mais um ou dois zagueiros. Meio de campo tem quantidade, mas não sei se tem a qualidade necessária. Mas já talvez encorpe um pouco mais esse time. Falando só rapidamente jogador a jogador, não vou conseguir falar muito, porque eu não consegui observar direito os jogadores, assim. Vou falar de uma maneira bem geral. O João Paulo, acho que ele foi muito importante, então o João Paulo, sim, merece destaque. Na hora que precisou dele, ele fez as intervenções. Natan, do que eu vi, eu senti de novo a falta dele aparecer um pouco mais no ataque e pecando um pouco em finalizações. Tem um chute dele absolutamente torto, que ele recebe, que a bola sobra para ele, assim, ele tá absolutamente livre, fora da área, e ele dá aquele chute de primeira do agora eu se consagro e a bola vai fraca para fora, assim. Messias eu achei que foi meio... Ele é um zagueiro rebatedor, ele sempre foi, não é nenhuma novidade, acho que ele fez a função de rebater bem. Bauerman fez o gol, mas apesar disso eu achei ele relativamente seguro. Parece estranho, né? Eu não achei que a atuação deles individualmente foi ruim. Acho que teve alguns momentos em que talvez teve espaçamento demais entre eles e os volantes, e aí acabou dando espaço para o Blooming chegar com um pouco mais de jogadores, talvez seja um pouco isso. O Felipe Jonathan acertou um cruzamento muito bom, eu acho que foi ele que acertou, eu acho que foi pro Marcos Leonardo. Tirando isso, ele teve uma outra finalização, um chute relativamente perigoso. Felipe Jonathan é aquilo, assim, né? Ele não é aquele primor de intensidade, mas ele tem lá a sua habilidade. O Camacho não vi em campo praticamente. Acho que ele não foi bem. Não entendi direito o porquê dele ser titular também. O Dodi é aquele cara que corre muito, assim, ele acaba não se destacando nos melhores momentos, mas está sempre se movimentando, é peça fundamental nesse time. Lucas Barbosa, eu vou de novo dar o parabéns aqui para ele pelo lançamento para o Marcos Leonardo, que virou o cartão vermelho, mas tirando isso acabou não aparecendo tanto. Lucas Lima acertou o cruzamento da bicicleta, mas não foi ele que bateu o escanteio, se eu não estou enganado. Então eu esperava um pouco mais dele. Marcos Leonardo perdeu algumas chances de marcar gol, ele podia ter decidido o jogo antes, mas gerou o lance da expulsão, então também mérito para ele. O Ivonei eu tava achando que talvez, né, com mais meio campistas ele pudesse aparecer um pouco melhor. Não vi tanto dele assim. Talvez com um esquema um pouquinho diferente ele possa aparecer um pouco mais. O Daniel Ruiz jogou um pouquinho mais do que os outros dois jogadores que entraram. Vi alguma participação dele, mas ainda não deu para ver assim algum tipo de técnica, alguma diferença que ele possa fazer. Ângelo acabou perdendo aquela finalização, não conseguiu dar o drible, não teve o lance individual, que é o grande mérito dele, né? E o Miguelito entrou só pra dizer que entrou, assim, ficou muito pouco tempo. A menos que ele tenha batido o escanteio. Se o escanteio foi dele, então ele merece muitos méritos, mas eu não tenho certeza se foi. Bom, só para constar, o Santos teve muito mais posse de bola, e isso se aplica um pouco pela expulsão, mas já no primeiro tempo, com o Santos 11 contra 11, teve 69% a 31%. No segundo tempo foi 78% a 22%, então o Blooming com um a menos abriu mão totalmente da posse de bola. De novo, com esse resultado, o Santos fica com 3 pontos e agora enfrentará, quer dizer, agora não, né? Próximo jogo será... Só tem os jogos passados. Bom, enfim, será contra o Audax Italiano em casa na semana que vem. Né? Acho que semana que vem é a Copa do Brasil. E acho que é isso, semana que vem é a Copa do Brasil, então vai ser no dia 19, se eu não estou enganado. Dia 19, quarta-feira, 19 horas, o Santos joga contra o Audax Italiano e aí podendo já conseguir pelo menos ficar próximo do segundo lugar, que ao menos não elimina o Santos. Dificulta a vida, mas não elimina o Santos. Certo, pessoal? Então, bom, lembrando, o Santos está em primeiro junto com o Nigos e o Rodax está em último junto com o Blooming. Basicamente, os dois times que estão em primeiro venceram por 1-0 e os dois times que estão em último perderam de 1-0. O Blooming que vai com o goleiro reserva no jogo contra o
o Newell's Old Boys, então possivelmente vai ter dificuldades e o Newell's vai dar até para ver qual que vai ser o nível do Newell's Old Boys contra esse Blooming. Certo, pessoal? Então, semana que vem o Santos estreia na Copa do Brasil, dia 11, às 19 horas, se eu não estou enganado. E aí no fim de semana já tem estreia do Brasileirão e depois 4 jogos em casa do Santos, mas pelo menos o Santos começa essa sequência de 3 jogos fora de casa com uma vitória lá na Bolívia, pelo menos para dar um respiro, né? Não teve um futebol espetacular, mas venceu e de verdade era o que eu queria nesse momento. Contra o Botafogo a gente vê se vai ter algum tipo de evolução ou notícias com relação a contratações, não acredito muito, mas ficamos no aguardo. Certo, pessoal? De novo, não consegui ver a coletiva do Odair Helma. Se alguém tiver alguma noção de onde der para assistir ela inteira, coloque aí nos comentários, eu faço análise, eu assisto depois. E no mais, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, chegamos a 1080, obrigado a todos e a cada um de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, dá essa ajuda. E no mais, compartilhe, comente, curta, deixe seu like, se inscreva e diga o que você achou deste Santos do Odair Helma. Se ficou mais feliz pela vitória ou mais triste e frustrado e puto pelo desempenho ruim. Obrigado a todos, vencemos, pra cima deles. Um abraço.